Seja muito bem-vindo, você que se liga comigo aqui no meu canal Central Filosófica. Hoje a nossa aula é direcionada para você que vai fazer o Enem. E para você que não vai fazer o Enem, mas conhece alguém que vai fazer o Enem, seja seu filho, sobrinho, irmão, enfim, alguém que vai fazer o Enem, faça com que essa aula chegue até essa pessoa. O que vamos aprender hoje? A importância da filosofia para produzir uma boa redação. E nisso vamos ver por que a filosofia e como ela nos ajuda a produzir uma boa redação, seja do ponto de vista lógico, quanto do ponto de vista da compreensão do tema. E para tratar deste assunto, eu convidei dois professores que, além de ter habilitação na área, têm ampla experiência em gravar aulas para o Enem. Professor Porfírio e o professor Gustavo. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Central Filosófica. Obrigado, João. Bom, só me introduzindo aí, sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, atuo já há alguns anos em sala de aula. Eu produzo também material para a internet, eu produzo aí para o canal Brasil Escola no YouTube, produzo textos para os sites Brasil Escola, e é legal, né? Eu acho bacana essa experiência de poder compartilhar aqui com alunos, com quem está se preparando para o Enem, esse nosso conhecimento pela internet. Eu acho que é uma das melhores maneiras de democratizar o acesso ao ensino, apesar de que a gente sabe que em nosso país muitas pessoas ainda não têm, infelizmente, esse acesso à internet. Mas a gente vai tentando aí na medida do possível, né, não? Gustavo? Bom dia. Meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de filosofia, já atuo também há um bom tempo como professor, lecionando nas escolas. Ultimamente eu estou gravando, Gravei dicas para o Goiás Bem no Enem, e ano passado participei também do maior aulão de Goiás, debatendo questões diretamente para o Enem, focados em filosofia. Como você pode perceber, eu selecionei os melhores para trazer aqui no meu canal Central Filosófica. E vamos começar pelas seguintes questões. A filosofia, ela nos ajuda a produzir uma boa redação, primeiro por uma questão lógica, né? Ou seja, o raciocínio lógico, ele originalmente está assentado na filosofia. O aluno, para fazer uma boa redação, tem que estar muito bem estruturado do ponto de vista lógico. Mais do que isso, para ele fazer uma boa redação, não basta saber as regras, né? Não basta simplesmente seguir as técnicas da redação. É preciso saber explorar o conteúdo, explorar o tema que está sendo proposto para ele. E a filosofia também pode ajudar nisso, né? No sentido de problematizar o assunto. O que vocês têm a nos dizer sobre essas duas questões, essas duas funções importantíssimas que a filosofia pode ajudar o estudante na hora da prova do Enem? Bom, posso começar então? Pode começar. Então, gente, o que eu preparei, primeiramente, é o seguinte, a gente combinou aqui que o tema seria o foco redação, mas eu quero retomar uma coisinha da estrutura das questões do Enem. E que eu acho muito importante a gente retomar nesse momento até para falar da redação. Você tem uma estrutura de questões que consiste num fragmento de texto de algum filósofo, de algum pensador, de algum estudioso, comentador da filosofia, né, e você tem o enunciado da questão e as alternativas. Primeira coisa que a gente tem que pensar, essa questão, ela permite ou ela trabalha com algum tipo de argumentação? Sim, né? Inclusive isso aparece nas competências e habilidades das questões da prova do Enem em geral, de colocar essa argumentação não só dentro da redação, mas dentro das questões. Por quê? Porque é lá que o estudante, o candidato ao Enem, ele vai perceber ali que deve ter uma continuidade argumentativa, né, e lógica que tem ali um link, né, um elo das alternativas com o enunciado, com o fragmento de texto. Tá? E isso, o treino a partir desse tipo de percepção de um texto, vamos dizer assim, ele pode ser muito rico
ele pode ser muito rico para uma prova de redação, para você conseguir fazer uma redação e argumentar bem. Então, a gente tem esse ponto importante, que é essa utilização, né, deste raciocínio proposto para a construção para as questões realmente relativas aqui à redação. Olha, nós temos aqui dois aspectos que eu considero extremamente importantes dentro da redação, que são dois aspectos que têm muito essa relação com a filosofia, que primeiro é justamente essa capacidade de argumentação e de uma argumentação lógica, que você tenha aqui essa capacidade de pensar, né, em um texto coeso, pensar em toda a proposta da redação, e aí a sua redação ela tem que ter ali pelo menos 3 partes, né? Você tem que ter ali o levantamento da problemática, você tem que ter o apontamento ali de soluções, né? A intervenção, e você tem que ter uma conclusão para isso. São 3 pontos essenciais para a redação do Enem. E é preciso fazer isso de maneira que coerentemente, né, logicamente coerente. Tá? Você precisa ter uma coesão desses pontos e você precisa conseguir apresentar argumentos. A sua proposta de intervenção, por exemplo, que é um elemento básico dentro da redação do Enem, uma proposta de intervenção em relação ao problema que vai ser dado, ela é a sua argumentação. Você vai defender a sua proposta, né, de acordo com a sua capacidade argumentativa. E a sua capacidade argumentativa ela vai ser muito influenciada por 2 coisas. Primeiro, sua capacidade de raciocínio lógico, de abstração lógica. E segundo, né, por uma leitura de mundo. Tá? Essa capacidade de você fazer uma leitura de mundo, uma leitura de fatos, uma leitura da sua realidade de acordo com pensamentos, e isso a filosofia pode te ajudar muito. E aí a gente passa para o segundo ponto que eu considero extremamente importante, que, aliás, a redação do Enem cobra muito isso, é o repertório sociocultural. Então, o seu repertório sociocultural, né, vai incluir ali elementos artísticos, filosóficos, científicos que você vai utilizar como argumento, né, como maneira de mostrar, não como argumento em si, mas como maneira de mostrar para o avaliador da redação que você tem algum conhecimento em relação àquilo, ou que você sabe fazer uma ponte, um link entre conhecimentos teóricos ou artísticos com aquele tema que está sendo tratado. Então, nesse sentido, pessoal, você entender um pouquinho, você ter ali nas suas aulas de filosofia um entendimento básico ou médio, mais ou menos geral, do pensamento de cada pensador da filosofia ou de cada escola filosófica, não, lógico que você não vai saber de toda a tradição filosófica de mais de 2000 anos, mas conhecer um pouco daquilo, saber um pouco, assim, no geral da obra dos principais filósofos e, principalmente, retomar a prova de ciências humanas, que pode ter uma citaçãozinha que pode te ajudar na redação, né, de algum filósofo, ou até mesmo de algum sociólogo. Isso significa, para o corretor da redação, que você está ali, que você tem esse repertório sociocultural. Isso é extremamente importante. Mostrar isso dentro da prova da redação do Enem é extremamente importante, e a filosofia é uma excelente ferramenta para esse repertório sociocultural. Você saber ali mais ou menos, né, não precisa saber ao certo, mas mais ou menos a citação de algum autor que se encaixe, isso é muito importante, que se encaixe com o tema, ou que você consiga encaixar isso bem com o tema, porque ficar colocando também citação de um autor lá, o Rousseau é um clássico nisso. Porque segundo o Rousseau ainda utilizam de maneira bem porca, né, bem mal feita, que o Rousseau nem falou dessa maneira. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Né, aí coloca isso em qualquer tema da redação. Não é assim. Você tem que saber o contexto, você tem que saber fazer o link, né, você tem que saber, mas isso pode ser uma boa ferramenta, uma boa estratégia para o repertório sociocultural. Perfeito. Então, nesse contexto, já passa a bola para ti, Gustavo. Uhum. É interessante já para o aluno que está estudando aí, é interessante já você saber o que cobrar do seu professor de filosofia, não é? Ou seja, como é que essa ideia pode me ajudar para pensar a realidade.
como é que essa ideia desse autor pode me ajudar a analisar um tema de redação, que sempre é um tema atual, né, Gustavo? Os temas das redações são sempre temas da Sim, atualidade, né? são sempre temas baseados na atualidade. E tem uma questão engraçada. Geralmente, na redação, eles pegam aquelas notícias que aconteceram mais em janeiro, fevereiro, né? Nesses 3 primeiros meses. Então, o tema é baseado mais em questões políticas, econômicas, sociais, que foi matéria de algum noticiário ou teve uma certa repercussão durante esses 3 primeiros meses. E, voltando à ideia do próprio questão da redação, como o Porfírio falou, a gente vê também uma forma da própria hermenêutica, né, da filosofia sendo encaixada no sistema de redação, que é o estudo baseado no seu texto escrito, né? E a hermenêutica ela era muito utilizada pelos padres católicos lá no período medieval, só que ela vai ganhar muita força no pleno século XX. E a gente vai ver muitos do Enem adotando isso agora, assim, no século XXI, com mais força ainda, no qual a relação da sua linguagem, do seu pensamento, da sua escrita e o que você está pensando vai ser diretamente associado. E nisso a gente pode retomar de novo a ideia das 5 competências da relação para o Enem, junto nessa ideia da virada linguística, da própria hermenêutica. Por quê? Na relação, quando a gente fala do sociocultural, isso vai estar chocando, vai estar constantemente assim, associado, né? Quais são as 5 competências? Gustavo, só uma questão, antes de você falar das competências. A hermenêutica está ligada aqui à interpretação do texto? A interpretação do texto. E a interpretação também do próprio aluno, quem está prestando o vestibular, em entender o que está se pedindo para ser feito no texto. Qual que é a relação cobrando? O que realmente é para eu estar escrevendo? O que eles desejam? Aí a gente vai ter que ter esse parâmetro e vai estar associando essas 5 competências, né? O que eles vão me avaliar? Além da norma culta de linguagem. Primeiro, entender o tema, utilizar o repertório sociocultural. Essa já seria a segunda competência. O terceiro, projeto de texto. O que seria o projeto de texto? A própria lógica. Como eu vou ligar esse parágrafo ao outro? Como eu vou associar essa minha ideia? Como eu vou fazer o fechamento desse texto? Como eu vou fazer aquela retomada ao que eu disse no assunto inicial para concluir o meu texto, de forma que todos venham a entender, né? E a quarta seria a relação lógica entre as orações. De novo, aqui a gente já entra na base lógica. E a gente vê muito isso ali no Aristóteles, com o órgão, com René Descartes também, o novo órgão. Se a gente pega as bases que eles deram, é muito utilizada nisso. A gente usa até de forma inconsciente, devido à prática que a gente está acostumado num sistema educacional, né? E assim, a quinta, que seria a proposta de intervenção, a gente já vê a origem da filosofia aí. Por quê? Você vai ter que elucidar o assunto. Quais são as soluções que eu posso colocar para aqui? Quais são os problemas existentes? Então, a gente vai ver o porquê fazer isso, o que deve ser feito, para que fazer, quem deve fazer, como fazer. Ou seja, a gente já está pegando uma das essências da filosofia, que é a crítica, o questionamento, né? Então, essas características da filosofia, que inclusive aqui, se você não sabe as principais características da filosofia nascente, clique no card que está subindo aqui no cantinho superior da sua tela, que você vai acessar a uma das aulas, a 2 aulas minha aqui na playlist Filosofia para Iniciantes, que você vai ver as principais características da filosofia nascente, e essas principais características vai te ajudar a produzir uma boa redação no Enem. Porfírio, voltando a bola para ti, e Gustavo também, se quiser dividir com o Porfírio aí. Então, o que o aluno, tem algum conteúdo específico que o aluno pode cobrar do professor de filosofia, o aluno que está aí no 2º, 3º ano do ensino médio, ou algum tipo de competência ou habilidade específica, aquele aluno que está de olho no Enem, que quer fazer uma boa prova no Enem, uma boa redação, o que ele deve cobrar do seu professor para ir bem no dia da prova? Ou se tem alguma cobrança que ele pode fazer? Na verdade, João, eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Eu já trabalho com ensino médio aqui há 7, quase 8 anos. 8 anos já.
que eu trabalho com ensino médio, trabalhando sempre com preparação para Enem, para vestibulares, etc. Né, trabalho na rede particular do ensino, que é muito focada nisso, e também trabalhei na rede pública e tentava levar isso ao máximo para os alunos, a valorização disso, eles fazerem bem o Enem. Eu trabalho ainda no CEPAI, que tem uma outra visão de educação, mas que integra também essa questão do acesso à universidade pública. E eu sempre digo, não importa a realidade em que você esteja inserido, se você vai fazer a prova do Enem, você precisa ter uma base, um conhecimento geral e um pouco resumido, porque, como eu disse para você, não dá para você aprender mesmo 2.000 anos, 2.500 e tantos anos de tradição filosófica, né? Mas você precisa ter uma base da história da filosofia, você precisa conhecer ali um pouquinho da sua história, desde os pré-socráticos até os contemporâneos, saber mais ou menos como que se deu esse desenvolvimento histórico, esse curso histórico das coisas, tendo em mente que não é um curso progressivo, né, a história ela não é progressiva nesse sentido, né, tendo somente acúmulo, mas você teve ali várias situações, vários momentos em que houveram produções filosóficas diferentes, autores diferentes, com um pensamento ali concatenado com o que acontecia na sua época. Então, a primeira importância é isso. Isso te ajuda a resolver as questões de filosofia no Enem, porque, ao contrário do que muita gente pensa, a prova do Enem, ela, pelo menos nos últimos anos, ela não é mais tão interpretativa igual já foi. Falar assim, somente com interpretação de texto você consegue. Ela tem mudado muito, ela tem ficado cada vez mais uma prova técnica, né? No sentido de requerer ali conhecimentos mesmo históricos e, né, de escolas, enfim. Porque antes, as provas mais antigas, realmente, você pegava uma questão, sobretudo de humanas, com mera interpretação você conseguiria, mesmo se você não tivesse nenhuma noção do tema que estava sendo tratado lá. As provas mudaram nesse sentido, então você precisa dessa base. Tendo essa base, João e Gustavo, eu falo para os meus alunos, olha, essa base ela te ajuda a resolver as questões lá em torno de 8 a 10 questões somente de filosofia, fora as questões que vêm interdisciplinares com história, com sociologia, e você consegue também ir bem na redação. Tá? Assim, consegue bem não, né? Você consegue ter uma basezinha filosófica para redação. Mas aí o que pega? A gente teria que analisar muito a partir de temas, de temáticas, né? Por exemplo, a temática do ano passado, que era em relação ao cinema, né, e tinha sobre a questão do acesso ao cinema, as produções de audiovisual. Eu não lembro o tema agora para formular ao certo, assim. Mas eu lembro que era um tema em que você poderia pegar, por exemplo, filósofos e sociólogos que vão falar sobre democratização do conhecimento e utilizá-los na hora de elaborar uma proposta de intervenção. Você poderia pegar, por exemplo, teóricos da estética, que vão falar sobre a estética, né, e utilizá-los na hora de mostrar um repertório sociocultural para o conhecimento. Então, veja bem que as coisas elas variam muito, né? Se você está falando, por exemplo, de uma crítica social, né, um autor que muitas vezes pode ajudar, apesar de polêmico, ainda mais se não souber utilizá-lo, é o Karl Marx. Então, para você que acompanhou aí, vamos encerrar essa parte e na parte 2 vamos ter mais dicas de filosofia para o Enem.